Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Hoje eu tô aqui para trazer para vocês mais um episódio do nosso curso grátis de investimento que tá saindo toda semana aqui no canal. Então se você por acaso não viu os dois primeiros episódios, passa aí na playlist e assiste, porque vai te ajudar bastante. Pessoal, antes de começar esse vídeo, só queria dizer para vocês que tá sendo muito legal a conversa lá na comunidade do canal. Para vocês terem uma ideia, as pessoas que estão aprendendo aqui com esse curso, com os vídeos do canal, têm trocado bastante conhecimento lá na comunidade, tem ajudado todo mundo, cara, investir melhor, a tomar melhores decisões. Então, para você fazer parte disso tudo, ó, e ter acesso, como eu tô mostrando aqui na tela, a todos esses canais aqui de bate-papo, tanto de voz, como por exemplo aqui, quanto de texto, se inscreve aí, só clicar no botão Seja Membro. Mas bom, vamos começar esse vídeo então. Para você que não sabe, esse curso ele é organizado em alguns pilares. O primeiro deles é mostrar os ativos de investimento, tentar te preparar para investir. O segundo deles é mostrar para você como é que você faz para de fato comprar, por exemplo, uma ação ou investir em algum ativo de renda fixa, e o terceiro dele, o último pilar na verdade, é mostrar como é que você faz para ir acompanhando os seus investimentos e ir rebalanceando a sua carteira. Então hoje em dia aqui a gente ainda está nos episódios iniciais, então eu mostrei para vocês como se planejar financeiramente, mostrei para vocês o que é renda fixa e os diferentes ativos, e hoje a gente vai falar um pouco de renda variável. Mas bom, vamos começar. O que é renda variável, né? Muita gente acaba começando a investir em ações, acaba vindo para a bolsa sem conhecer o que é a renda variável e de fato saber o que ela está investindo, né? Então, basicamente a gente pode dizer que são ativos financeiros que têm um retorno não previsível, variam, por isso o nome renda variável. Diferente da renda fixa, como a gente falou no nosso último vídeo desse curso, o renda fixa às vezes é mais previsível, você tem um pouco mais de noção do quanto que o seu dinheiro vai render, de como que ele vai render, de como que ele vai caminhar ao longo do tempo, e renda variável já não. Ela varia bastante, ela tem uma maior volatilidade, então é por isso que você tem aqui o que a gente pode dizer de investimentos de maior risco, porque não necessariamente o seu dinheiro, por exemplo, o que você colocou hoje vai ser a mesma quantidade que você tem amanhã. Pode ser para mais, mas como pode ser para menos. Essa maior volatilidade, que é quanto aquilo varia, ela pode se dar, né? Pode ser afetada, na verdade, pela performance da empresa, no caso das ações, pode ter uma performance atrelada, na verdade não só uma performance, né, mas pode ter essa volatilidade atrelada ao cenário econômico e político, não só do Brasil, por exemplo, mas também com o mundo inteiro. Então hoje a gente está passando por uma grande crise que está afetando o mundo inteiro e como vocês podem ter percebido, as ações, a bolsa caiu bastante, então isso afeta sim, e também às vezes o setor de atuação de uma determinada empresa, por exemplo. Então, às vezes a economia pode estar indo muito bem, o mundo pode estar indo muito bem, mas um setor específico pode ser muito ruim, pode estar muito mal, e aí as ações daquelas empresas que estão naquele setor de atuação, elas acabam caindo mesmo. Um outro ponto de atenção é que os maiores retornos em renda variável, eles não vêm de um curto período de tempo. Se você for olhar a história inteira, em especial a história daqueles grandes investidores, aquelas pessoas que, ficaram muito ricas com a bolsa, que formaram um grande patrimônio, que, investem há muitos anos, você vê que aquele patrimônio começa a crescer no longo prazo. Então não é, por exemplo, de um dia para a noite que você vai ficar muito rico, e isso é uma das coisas que você tem que martelar bastante, porque as pessoas acham que a bolsa é um grande cassino, o que não é verdade. Você não está aqui, pelo menos não deveria, vir aqui aplicar o seu dinheiro, investir, pensando numa sorte ou um azar. Você deveria pensar em realmente, conseguir gerar valor e conseguir aumentar seu patrimônio. Isso acontece, obviamente, no longo prazo, porque é no longo prazo que as empresas começam cada vez mais crescer, gerar cada vez mais lucro, gerar cada vez mais valor para a sociedade, e isso tudo vai se refletir, obviamente, no preço da ação subindo. Mas pode acontecer a mesma coisa, né? Você pode investir numa empresa muito boa hoje que no longo prazo ela acabe se deteriorando e as ações cheguem a zero. Muitas empresas passam por isso, então por isso que você sempre tem que pensar em não só copiar alguém ou não só investir em algo que está na moda, mas pensar o quanto que aquilo realmente vale a pena e quanto que aquilo continua gerando de valor lá para frente. E aí uma coisa muito importante, né? No vídeo passado da renda fixa, a gente deu exemplos, né, de ativos de renda fixa. Então eu falei um pouco sobre cada um, entrei bastante em detalhe. Aqui a gente vai entrar um pouquinho menos de detalhe em cada ativo de renda variável, mas eu vou falar para vocês também. Então, primeiro deles, ação é um negócio muito comum, acho que a maioria das pessoas que começam a investir em renda variável só conhece ações. E aqui são, na verdade, ações são coisas, vamos dizer assim, coisas para ficar fácil na sua cabeça, emitidas por empresas para elas levantarem capital. Então, quando uma empresa abre capital, ela vai lá e emite ações para que as pessoas, o público, compre aquelas ações, dê dinheiro para a empresa e, em troca disso, aquele público retém aquelas ações e se torna, vamos dizer assim, parte da empresa, sócio da empresa. Então por isso que eu coloquei aqui, entre aspas, né, o pedaços da empresa, porque é isso que ela faz, ela pega pedaços dela, distribui para as pessoas, essas pessoas compram, a empresa levanta dinheiro e assim ela consegue, colocar
suas operações em dia, contratar mais gente, abrir novas filiais e coisas do tipo. Uma coisa muito legal também, que fora as ações, tem vários outros ativos, né, como vocês estão vendo aí na tela. Então a gente tem os contratos futuros, por exemplo. O que é isso? Bem basicamente, é meio que um contrato de compra e venda entre dois investidores que lá na frente eles vão fazer aquele contrato valer. Então isso são contratos futuros. Nas opções seguem um pouco a mesma linha. Então são contratos onde a gente tem o direito ou de compra ou de venda de determinada ação em um determinado período. Então quando a gente vê pessoas comprando opções, elas no fim das contas, ou elas estão especulando, que aí não entra no caso, ou elas estão, às vezes pensando que a ação vai subir ou cair e elas compram opções para conseguir ter ou aquele preço de venda determinado já, ou aquele preço de compra já determinado. E aí tem dois tipos de opções, né? As opções de compra e as opções de venda. Eu não quero entrar muito em detalhes sobre isso, porque isso é um conceito, se eu começar a entrar em muitos detalhes sobre opções, sobre contratos futuros, os tipos, como é que se faz, o vídeo vai ficar muito avançado. Então hoje é para você conhecer que isso existe e assim, à medida do tempo, você vai assistindo os vídeos do canal aqui, eu vou trazendo vídeos cada vez mais complexos sobre esse assunto. A gente tem os ETFs também, que nada mais são que fundos de investimento negociados na Bolsa de Valores, que são atrelados a algum índice. Eu, por exemplo, invisto no IVVB11. IVVB11 é um ETF que é negociado aqui na Bolsa Brasileira, que replica o S&P 500 lá nos Estados Unidos. Então, a gente pode dizer que eu comprando IVVB11 na Bolsa, eu estou dolarizando a minha carteira e sendo exposto a ações lá fora. A gente tem commodities também, câmbio, que o nome próprio já diz, e a gente também tem os fundos de investimento. Eu coloquei esse asterisco porque não são todos os fundos de investimento que são de renda variável. Tem fundos de investimento em renda fixa e tem fundos de investimento que são em fundos de ações, por exemplo, fundos imobiliários, que é uma coisa que eu invisto agora, comecei agora, fiz vários vídeos, então assista lá. Então, bom, esses são alguns dos ativos, tá? Mais comuns aí de renda variável. Acho que você deve, querendo ou não, entender o que é cada um. Não precisa de novo entrar nesses detalhes, porque aí depois começa a ficar um pouco mais avançado. Mas você entendendo o que já é um bom começo. E cara, é só você ficar ligado no canal que daqui a pouco vem vídeo mais avançado sobre isso. Vamos falar um pouco aqui sobre as vantagens da gente operar a renda variável, né? E quando eu digo operar, é investir, tá? Não pense que operar é uma coisa de comprar e vender na mesma hora. Não, operar, pelo sentido grande da palavra, é você comprar, investir em ações e tudo mais. Posso até mudar esse nome depois para não confundir sua cabeça. Bom, o que você deve entender? Primeiro que não tem um prazo pré-determinado de operação em renda variável. Você pode comprar uma ação hoje, por exemplo, e você pode vender ela no dia seguinte. Então, quando a gente fala de ações, não existe um tempo limite, vamos dizer assim, né? Então, você pode fazer compra e venda no mesmo dia, chamado day trade. Você pode fazer aquela questão de swing trade, né? Que é comprar hoje, segurar um pouquinho, vender amanhã. Aí comprar de novo, aí segurar um pouquinho, vender depois. Você pode segurar bastante para fazer o que a gente chama de buy and hold, que é comprar as ações, segurar elas para o longo prazo e nesse meio tempo ir recebendo proventos, que nada mais são que, a empresa distribuir pedaços do seu lucro para quem tem ações dela. E aí você consegue ganhar uma renda passiva, ou seja, só para você ter o dinheiro investido, todo mês, todo determinado período, vai pingar dinheiro ali na sua conta, o que vai ser bom para você complementar a sua renda ou até mesmo viver disso. Quando a gente compra ações, a gente tem a possibilidade de ter um poder de sócio ali dentro. Então, quanto mais ações ordinárias você tem, por exemplo, que são as ações que dão direito a votos na Assembleia, às vezes você pode acabar virando um controlador de uma empresa. Então, obviamente que, para você se tornar controlador de uma grande empresa, você precisa ter muita grana, muitas ações, mas isso pode acontecer. Então, a gente tem grandes players que têm, às vezes, bastante posição em certas empresas, que eles acabam, às vezes, determinando como é que aquela empresa talvez siga uma estratégia, opinando se eles acham que vale a pena ou não. Então, isso as ações te dão esse poder. E outra coisa, hoje em dia, muita corretora te dá custo praticamente zero para você investir em ações. Isso significa que você vai abrir sua conta de graça e você vai gastar o seu dinheiro só aquele dinheiro que você investiu mesmo. Você não vai ter nenhuma taxa para pagar, você não vai ter nada mais para pagar fora o preço da ação. Isso é muito interessante, porque antigamente a corretagem era bastante cara, mas hoje em dia o mercado está bastante competitivo, então tá bem bom, vamos falar a verdade, porque o custo está praticamente zero. Eu peguei no site da Rico essa tabelinha aqui comparando renda fixa com renda variável, para a gente ter uma ideia do risco, do diferente previsibilidade de quanto você vai ter de dinheiro e tudo mais. Então, quando a gente fala de renda fixa, a gente sabe que o retorno é previsível, né? Normalmente você compra aplicações de renda fixa que já te dizem, né, quanto que ela vai render, quanto é que você vai ganhar, como é que vai ser os cupons que ela vai distribuir, coisas do tipo. Em renda variável não, você compra uma ação hoje, você não sabe se daqui a 3 meses você vai ter ganhado bastante dinheiro ou você vai ter perdido tudo, você nunca se sabe. Então a gente pode dizer que, dada essa imprevisibilidade, o risco da renda variável é mais alto, o risco da renda fixa é mais baixo, tá? Não significa que não existe risco em renda fixa, existe.
tá? Mas é mais baixo. A gente pode falar que em renda variável a gente tem uma maior potencial de retorno, né? Se a gente for pensar num contexto geral assim de todo mundo, normalmente renda variável retorna muito mais que renda fixa. Não que você não possa ter grandes retornos em renda fixa. Tem gente muito boa no mercado que acaba operando com ativos de renda fixa e ganhando bastante dinheiro. Eu discordo, tá, dessa linha aqui que exige poucas horas de estudo para você investir em renda fixa. Discordo totalmente, acho que o Brasil sempre foi muito atrelado àquela renda fixa como CDI ou como poupança. Só que existem vários outros tipos de ativos de renda fixa que exigem do profissional ou do investidor conhecer o mercado, cara, saber do que ele está fazendo, saber como é que ele opera aquilo, como é que ele investe. Então eu discordo bastante dessa linha aqui, tá? Eu acho que os dois tipos, tanto renda variável quanto renda fixa, exigem bastante estudo. Também posso dizer para vocês que eu não concordo muito com essa outra linha aqui, falando que existem poucas opções de investimento em renda fixa. Eu acho que, obviamente, quando a gente olha para renda variável, a gente tem várias empresas, vários setores de atuação, vários tipos de ativos também, mas renda fixa não é que existe pouca coisa, existem estilos de ativos diferentes, que, conforme for o seu perfil, você vai investindo em cada uma deles. Então, também não concordo um pouco com essa linha. É indicado, sim, renda fixa para quem é mais conservador, então quem quer tomar menos risco, quem gosta mais de previsibilidade. Já a renda variável é mais arriscado. O bom da renda fixa é que, na maioria dos casos, realmente, alguns ativos são protegidos pelo FGC, ou seja, se você perder todo o seu dinheiro por algum problema naquela empresa ou no banco, que seja, você recebe seu dinheiro de volta graças ao fundo garantidor de crédito. Na renda variável isso não existe. A gente tem renda fixa, não é que é um investimento simples, tá? Mas a gente pode dizer assim que talvez seja mais previsível de você saber aquilo que você está fazendo. Eu discordo das pessoas que falam que renda fixa é coisa fácil, é coisa simples. Discordo bastante disso. E aqui eu não diria que o retorno é medido pelo CDI nem pelo Ibovespa. Eu diria que aqui o benchmark que a gente tem de mercado para renda fixa é o CDI. Então, quando você fala, por exemplo, uma aplicação está rendendo 150% do CDI. Normalmente, você fala isso para aplicações de renda fixa. E quando você fala sobre uma carteira de investimento ou sobre um fundo de investimento de ações, por exemplo, você fala, quanto é que esse fundo, quanto é que essa carteira está superando o Ibovespa, que é um conjunto de ações que basicamente vão nos dizer a média da Bolsa Brasileira. Então, quando você monta uma carteira ou investe num fundo, você quer que aquilo esteja acima da média, porque senão não vale o risco que você está tomando. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não se esqueça do gostei, de comentar aí o seu comentário, a sua dúvida, de divulgar isso aqui para seus amigos e de fazer parte da nossa comunidade. R$ 7,99 por mês. Você vai pagar só isso e ter acesso a um conteúdo extremamente rico. Beleza? Um grande abraço, valeu, falou, até mais, fui.